meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela misericórdia, pela graça, pela bondade. Deus é tão bom para conosco que nos dá saúde e nos dá saúde espiritual. Quero convidar você a estar meditando num texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 22. Diz assim, na verdade são 3 perguntas que Jeremias faz ao povo de Israel. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realiza a cura da filha do meu povo? Essa é uma pergunta que Deus está fazendo através do profeta Jeremias. Interessante a gente pensar sobre essas questões porque nós já falamos sobre a unção, a importância da unção, a necessidade. E nós falamos também que quando falta unção, acontecem algumas coisas. E uma delas é o odor. Pela falta do cheiro suave, a gente percebe. Mas existe também outra característica da falta de unção. Se chama enfermidades. Claro que eu não vou generalizar aqui todas as enfermidades, porque Deus sabe como trabalhar. Mas a grande maioria das enfermidades é por falta de unção, é por falta de bálsamo, é por falta de cura. Uma das características da unção é curar, do óleo, do bálsamo, é curar. Portanto, quando a pessoa não está sob a unção de Deus, normalmente ela fica enferma e se sente mal. E é isso, quando eu falo, eu estou falando espiritualmente, fisicamente também, mas principalmente espiritualmente. Você percebe o mal dominando a vida de algumas pessoas por falta de unção, porque elas perderam o restinho do azeite que tinha. E quando ela não está debaixo da unção de Deus, as suas vidas se tornam uma vida sem graça, uma vida de podridão, uma vida de enfermidades de todos os tipos. O cristão sem unção, ele se torna uma pessoa doentia e até sem energia, sem brilho para continuar servindo ao Senhor. Não sei se você já encontrou alguém ou se você conhece alguém que está se sentindo assim, que se sente sem força para caminhar, sem força para continuar servindo ao Senhor, ou então pessoas que se tornaram doentias, fazem de tudo para criticar Jesus, criticar a igreja, criticar os irmãos, se tornam pessoas perseguidoras até da igreja. É falta de unção, é falta da unção de Deus. Elas perderam a unção e agora elas estão enfermas, doentias. Nós podemos perceber que o óleo da unção, ele era tipo pastoso. Para quê? Justamente como remédio para sarar as feridas do povo de Israel, sarar as feridas daqueles que estavam enfermos na caminhada do deserto. Se nós vemos lá em Lucas capítulo 10, versículo 34, fala a respeito do bom samaritano. Você vai perceber que uma das características é que o bom samaritano tinha bálsamo. Ele puxou o óleo, aquele bálsamo pastoso, e aplicou sobre as feridas daquele homem que estava caído à beira do caminho, depois de ser rejeitado pelas autoridades espirituais. Então perceba que a unção, a falta de unção, às vezes atinge até as lideranças, e você tem que entender isso, porque a unção não é dada simplesmente porque você é pastor, ministro, apóstolo, o que quer que seja, não. A unção é dada àqueles que buscam, e aqueles que não buscam se tornam enfermos, se tornam pesados, cansativos. O profeta Jeremias, ele faz uma pergunta para o povo: não tem remédio? Eles perguntam se não tem remédio, mas na verdade tinha sim remédio, só que eles não usavam. Tinha um remédio, mas eles não usavam. Por isso que ele pergunta: por acaso não tem remédio lá em Gileade? Não tem bálsamo em Gileade? Não tem médicos? Essa pergunta, ela se aplica perfeitamente nos dias de hoje. Será que a igreja tem o bálsamo? Será que a tua igreja tem o bálsamo? Tem a unção? Ou será que ela tem que fazer shows para poder as pessoas irem? Será que ela tem que fazer movimento disso ou daquilo para as pessoas irem? Cuidado.
A unção, ela traz graça. Ela cura as enfermidades. Ela não torna as pessoas doentias. Será que não está faltando bálsamo aí? Preste atenção, viu? Interessante você pensar, porque a falta da unção, ela vai ocasionar alguns problemas que a gente tem que analisar. Será que está faltando unção na tua casa, na tua igreja, no teu povo? Eu acho que não. Sabe o que acontece? É que muitas vezes deixamos de usar o remédio. Que remédio? A pergunta dele é se havia bálsamo em Gileade. Gileade significa monte do testemunho. Então sabe qual é o problema? É que muitas vezes falta testemunho de vida na vida daquelas pessoas que querem ministrar, na vida daquelas pessoas que querem transmitir algo de Deus, mas elas não têm testemunho de vida. E quando você não tem testemunho de vida, isso significa que você está enfermo, significa dizer que você não tem a unção sobre a sua vida. Você precisa ser curado, você precisa ser curada, tá certo? O bálsamo é a unção, são remédio de Deus. O bálsamo e a unção é a unção, é o remédio de Deus para a sua vida. Então, procure o médico Jesus, procure o doutor Jesus, porque existe unção para a sua vida, existe remédio para a sua ferida, existe solução para o seu problema. Então, a segunda característica da falta de unção, que é demonstrada pela falta de unção, são justamente as enfermidades espirituais. A falta de unção, a falta de poder de Deus para curar os enfermos. E normalmente a consequência disso é falta de testemunho e vida. Então, no Monte de Gileade existe cura, existe bálsamo. Dá testemunho que o Senhor faz a obra. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu intercedo por esta pessoa. Clamo ao Senhor pela vida desta pessoa. Senhor, derrama do teu bálsamo, o bálsamo da cura, Senhor. Sara as feridas, sara as enfermidades, retira, Senhor, todos os males, Senhor. Todas as setas, todos os dados inflamados do inimigo que caia por terra. Que esta pessoa possa sentir, Senhor, a cura, Pai. A cura através da unção. E que desapareça, Senhor. Que desapareça de uma vez por toda a enfermidade, todo o mal, Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, entra em ação nesta hora na vida desta pessoa, curando ela por completo, Senhor. É o que eu te peço e neste momento eu te agradeço, Senhor, pela cura, Senhor, pela restauração da saúde na vida desta pessoa. Dá a essa pessoa vida espiritual. Senhor, que esta enfermidade, que este mal, que esta falta de unção, Yes, I'll still bless you in the middle of the storm, in the middle of my trial. I'll still bless you in the middle of the road when I don't